Simcast, o seu podcast de emergência, com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. O Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnósticos, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala galera, aqui é o Eduardo da Sim e hoje eu vou falar sobre a vasopressina. A vasopressina muitas vezes é uma medicação que a gente só usa tardiamente no choque, mas dominar o uso da vasopressina é importantíssimo, né? Aqui nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, frequentemente a gente coloca a vasopressina no paciente com choque séptico. Então, entender como que a gente vai usar, quando que a gente usa, como desmama, quais vantagens e desvantagens em relação aos outros vasopressores, a gente tem que saber isso aí. Então, vamos começar com o básico. A vasopressina, pessoal, é um hormônio sintetizado no hipotálamo, né, e armazenado na hipófise. E ela tem um controle essencial em várias coisas, como no controle osmótico, na pressão arterial, na homeostase do sódio, no funcionamento dos rins, né? No rim, ela age controlando tanto o sódio como a hipovolemia. Ela vai lá em receptores V2, regula a inserção de aquaporina 2 no duto coletor e altera a absorção de água. Como entra mais aquaporina no duto coletor, o paciente consegue abrir mais poros para entrar água e reabsorver água. Mas também a vasopressina atua em receptores V1, né? Esses receptores V1 eles estão na musculatura lisa, principalmente dos vasos, e eles vão ativar, vocês não precisam saber disso, mas ativa uma proteína G que vai ativar o caminho da fosfolipase, que vai levar um aumento de P3, tá? Isso, no final, tudo isso leva a um aumento o quê? Concentração de cálcio dentro do vaso. E como a gente sabe, pessoal, cálcio está relacionado à contração, né? Então, contração dos vasos, isso leva o quê? Vasoconstrição e aumento da resistência periférica. E galera, quando que a gente usa vasopressina? Tem basicamente alguns contextos que a gente precisa saber, mas pode usar quando? Nas varizes esofágicas, no paciente cirrótico, diabetes insípidos, tem até estudo que usa em pacientes com choque hemorrágico. Parece que a vasopressina talvez diminua a necessidade de transfusão sanguínea. Mas o que eu quero falar aqui é basicamente no paciente com choque distributivo e principalmente no paciente com choque séptico. Geralmente, no choque séptico, a vasopressina endógena, o que acontece? Lá está armazenada, certo? Na hipófise, produzida pelo hipotálamo, e aí o corpo utiliza, depleta, né, essa vasopressina, porque está precisando, então vai liberar. E aí depleta e o paciente faz uma deficiência relativa, principalmente nas 24 a 48 horas após o início do choque. A gente chama assim de insuficiência relativa de vasopressina. E aí, a ideia de usar a vasopressina vem principalmente você repor esses levels e, né, além disso, a gente sabe que pacientes que estão com alta dose de vasopressores alfa-1, como fenilefrina, norepinefrina, adrenalina, que também tem efeito alfa-1, quando a gente tem altas doses desses vasopressores, os receptores alfa parecem ficar sobrecarregados, saturados. E aí seria interessante a gente utilizar outros vasopressores com outros mecanismos, como a vasopressina. Como é que eu começo a vasopressina, né? A vasopressina, né, no Brasil, a gente geralmente começa quando a dose da noradrenalina é mais de 0,5 microgramas por quilo por minuto de noradrenalina. Então, passou disso, você começa. Só que eu quero que vocês saibam, galera, que isso não é em todo lugar, né? Eu tinha isso com verdade absoluta quando estava no Brasil e cheguei aqui. Tem lugar que eles fazem com 0,25 microgramas por quilo por minuto e tem lugar que com 15 microgramas eles já começam. Por quê? Eu vou explicar, né? A vasopressina primeiro é caro, né? É bem caro. Então, como ela não tem uma evidência muito forte, né? Vou explicar para vocês mais para frente. O Brasil, em mais lugares, acaba recomendando acima de 0,5 microgramas por quilo por minuto. Já aqui nos Estados Unidos, tem lugar que vai falar para você usar com 0,25 microgramas por quilo minuto. Por quê? Porque tem recurso e talvez tenha um benefício renal, né? E tem lugar que vai começar bem precocemente, até mesmo antes de 15 microgramas por minuto, não é nem por quilo, 15 microgramas por minuto. Por quê? Porque se pegar uma subanálise do VEST, eles viram que o paciente que tinha um choque séptico menos severo,
precisando de menos 15 microgramas por minuto de noradrenalina, esses pacientes tiveram menor mortalidade em 28 dias e 90 dias. Os que usaram vasopressina em relação à norepinefrina. Apenas. Beleza, agora que eu já sei quando usar, acima de 0,5, geralmente no Brasil, né? 0,5 kg por quilo por minuto no Brasil. Como é que eu vou fazer, né? Então tem várias formas. No Brasil, eu costumava titular a vasopressina. Você começa em 0,01 unidades por minuto, você aumenta para 0,02 unidades por minuto, você aumenta para 0,03. Você vai fazendo isso de acordo com a pressão arterial do paciente, focando na pressão arterial que você quer. E a dose máxima seria de 0,04. Mas, se for ver alguns estudos em ensaios randomizados, tem estudo que vai até mais que isso, né? Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque as doses mais altas de vasopressina aumentam a chance de isquemia digital, isquemia mesentérica e até IAM, infarto agudo do miocárdio. E outro jeito de usar, galera, é o jeito vasopressina liga e desliga. Você simplesmente liga a 004 ou a 003 e desliga. É outro jeito que usam muito aqui nos Estados Unidos. Bom, beleza, Eduardo. Estou prescrevendo a vasopressina, mas o que eu espero observar no meu paciente? De forma geral, o que a gente percebe é que os estudos não mostram diminuição da mortalidade com a vasopressina em relação a outros vasopressores. Mas, tá? Primeiro, quando eu coloco a vasopressina, eu diminuo o uso de noradrenalina. Isso é meio óbvio, né? Porque se eu estou colocando um vasopressor a mais, o que eu estou usando previamente eu vou diminuir, certo? Estou trocando um pelo outro. E sim, existe uma possibilidade de que a vasopressina diminua a chance de progressão da insuficiência renal aguda, tá? O principal trial, que é o VANISH, que foi feito em pacientes com sepse, o uso da vasopressina não teve diferença em mortalidade nem em IRA, insuficiência renal aguda, mas ele diminuiu a chance de hemodiálise. Teve uma revisão sistemática que o próprio Surviving Sepsis fez no guideline deles, e eles falam que não teve diferença de necessidade de diálise. Então, assim, existe um benefício possível da vasopressina em relação a desfechos renais, mas em relação ao desfecho duro de mortalidade, não. Beleza, pessoal. E para finalizar, como é que eu desmamo minha vaso? Tá? Como é que eu vou tirando minha vaso no paciente? Primeira coisa, eu desmamo primeiro a nora ou a vaso. Tá, isso aí tem muita controvérsia, não tem muita evidência. Teoricamente, vai a gosto do médico, de acordo com cada paciente, tá? Você vai ver qual seria vantajoso eu tirar ou colocar. E só tem um ensaio clínico randomizado, que chama DOVS, DOVS. É um estudo feito na Coreia do Sul. E aí, o estudo comparou o desmame da nora versus a vaso. Primeiro, qual que era primeiro, melhor? E o desfecho primário era hipotensão. Tá? E se você for ver a hipotensão, ela foi muito mais comum no grupo da noradrenalina. For ver 68% versus 22,5%. Obviamente, como estávamos mamando essa noradrenalina, eles paravam de 0,1 micrograma por quilo por minuto a cada hora. Então, a cada hora eles iam lá e baixavam isso. Cara, isso é muito rápido. A gente não faz geralmente na prática, né? A gente vai diminuindo de pouquinho em pouquinho e aí você acaba evitando essa hipotensão. Mas tem uma diferença muito grande. Na noradrenalina, 70% dos pacientes quase tiveram hipotensão, enquanto só 22,5% no grupo da vasopressina. Beleza? Então, fica mais ou menos ao seu gosto. Você pode avaliar o perfil do paciente, ver se ele está mais taquicárdico, comparar desfechos fisiológicos, né? E ver qual você vai desmamar primeiro, tá bom? E, para você desmamar a vasopressina, você pode sim fazê-lo de pouquinho em pouquinho. Lógico que no lugar que eu já falei, é liga e desliga. Mas tem lugar que você pode titular de 0,01 unidades por minuto. E aí você vai baixando um pouquinho a cada 1 hora, pessoal. Então demora mais, mas como a dose máxima é 0,4, você vai durar no máximo 4 horas de desmame aí. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar, pessoal. E fiquem ligados, pessoal, no nosso curso Sala de Emergência na palma da mão, tá? Para vocês dominarem as 4 principais síndromes, né, que afetam ali gravemente o paciente no pronto-socorro. Até a próxima, abraço. E você gostou do Simcast? Agora imagina passar um final de semana todo com a gente, aprendendo medicina de emergência na prática. Conheça o Emergência Sob Controle, o curso todo de simulações realísticas e estações práticas para você dominar a sala de emergência.